Fala, Bruno, boa tarde para você, Mari, Marra, Eugênio, um abraço para o fã de esportes. Pois é, está no nosso site espn.com.br, apuração da nossa equipe, o Palmeiras desistiu de contratar por empréstimo o volante Andrei, revelado pelo Vasco da Gama, que foi contratado pelo Chelsea. Por quê? Os termos do negócio não interessam mais ao Palmeiras. Primeiro, e o mais importante, fundamental, o tempo de contrato. O Palmeiras queria um empréstimo até dezembro, o Chelsea quer emprestar o jogador até julho. Ficaria até junho no Palmeiras. E outra imposição do Chelsea, que ele dispute um Mundial Sub-20. Ele disputou, foi campeão sul-americano no início do ano Sub-20, então o Chelsea gostaria que ele participasse do Mundial, que será disputado no final de maio até o meio de junho. E aí o Palmeiras teria o jogador por apenas 3 meses. Fevereiro já foi, aí seria março, abril e maio, voltaria no final de junho, no meio de junho. Então muito pouco tempo, não interessa ao Palmeiras, e o Chelsea também exigiu aí que o Palmeiras pagasse por esse empréstimo. O Palmeiras ia arcar por uma parte do salário do jogador, mas o Chelsea agora quer também uma compensação pelo empréstimo. Então o Palmeiras desistiu do negócio, segue no mercado atrás de um volante e também de um atacante de beirada, um ponta. Essa a situação, um ponta que vá para cima, essa a ideia do Palmeiras para essa temporada, principalmente para a sequência aí da temporada, Campeonato Paulista, Libertadores, Campeonato Brasileiro, essa é a ideia do Palmeiras. O time tem o treinamento na parte da tarde, se preparando aí para o confronto contra a Ferroviária, domingo no Allianz Parque, o time que faz a melhor campanha do Paulistão, invicto, com 7 vitórias e 2 empates. É isso aí, Bruno, Mari. Aliás, uma última aqui. Semana passada, o pai do Henrique elogiou o estilo do Bruno Vicari, mas ninguém bate Mário Marra. Olha o estilo, as meias combinando com a camisa. Imbatível. Que beleza lá, um elogio gratuito. Homem-Aranha hoje. Homem-Aranha. Coloca na tela, que beleza. O que, o Homem-Aranha? Ele combinou a meia dele com a minha jaqueta. Vocês combinam o look, né? O Vinícius está sempre bem. Que panela. Olha, caminho aberto para a volta, o Andrei Santos na Série B pelo Vasco na temporada passada. O mapa de calor dele atuando, né? Preenchendo bem ali o... Ele fazia quase tudo sozinho. Dá pra ver, né, Eugênio? Pronto. Esse é o time inteiro do Vasco? É o time inteiro, o mapa Próximo de calor assunto. do Vasco? Não, é o só... Andrei mais 10, era Aqui, assim? ó. E sofria por isso. Quando surgiu essa história, o primeiro foi o Lucas Pedrosa, até que trouxe aquela informação que ele poderia voltar aqui pro futebol brasileiro. Aí quando surgiu, a história era assim, olha, o Chelsea vai emprestar de graça até o final do ano, e se o Chelsea quiser que ele volte no meio do ano, ainda paga uma multa de 1,5 milhão de euros. Isso não era uma negociação, era um presente de Natal no Carnaval. Natal, Ano Novo, tudo. Aí, Carnaval. aí gerou uma expectativa muito grande. Aí, como o Vinícius falou, não, peraí, não é bem assim. Não, mas desculpa, Bruno. Né? Aí só completando aquilo que o Vinícius trouxe, né? Então, assim, não, é um empréstimo, mas ele tem que disputar o Mundial, mas não é até o final do ano, é até o meio do ano, e por esse empréstimo não é que o Chelsea vai pagar uma multa, é o clube interessado que tem que pagar uma grana. Tem uma mesa de negociação aqui. É. Tem uma mesa. Você tem que entender as armas e as estratégias do outro lado. O Chelsea não pode inscrever o Andrei assim tão fácil. Então, só 2 meses, tá? Um abraço. Se vira aí. Se vira para inscrever daqui a 3 meses, quando a janela abrir. Porque se você não emprestá-lo, ele vai continuar com a mesma pontuação de antes. Então, um abraço. Vale lembrar, o Alan, que é volante do Atlético... Do Liverpool, né? Ele era um jogador da base do Inter e foi para o Liverpool. E chegando no Liverpool, naquela época, nem tinha a pontuação que hoje tem para inscrever jogador na Inglaterra, e o Liverpool não conseguiu inscrever até hoje. Tanto que depois ele saiu, foi para o Fluminense, foi para o Atlético, tudo, e ele rodou na Europa. Teve na Finlândia, teve no... Por quê? Porque tinha o jogador e não conseguia inscrever. Uma pérola como o Andrei é também assim, beleza, Chelsea, escreve ele aí. Porque ele vai ter dificuldade para ser inscrito, por mais que seja um jogador importante. E se ele disputar o Sul-Americano, ele já consegue? Ganha mais ponto. Já pode ser. Mas você acha que isso do Palmeiras... Então o Chelsea também tem que fazer isso, tem que botar ele para jogar. Né? Esse movimento do Palmeiras é talvez faz parte do jogo da negociação? Pode ser que sim. Do tipo assim, então tá, também não tô afim, valeu, obrigada, desisti. E eu acho também assim, porque senão, né, fica...
Tá ok, o seu jogador é maravilhoso, e ele é mesmo, eu estou muito de olho nele, quero ver ele jogar em campo, porque na seleção foi incrível e o ano passado já foi muito bom também, mas eu sou um clube profissional aqui, eu vou te dar... ele vem aqui com toda a honra, capitão, número 10, tal, para jogar 2 meses e voltar para você? Não. Então, até eu também tenho que me dar valor, né? Em cima disso, o Vinícius trouxe que essa questão do tempo de contrato foi o que fez o Palmeiras desistir do negócio. E ontem o Barbieri respondeu sobre isso, se para o Vasco isso seria ou não um problema ter o Andrei, mas por um período curto. Vamos ver o que ele respondeu. Se dependesse de mim, ele nem sequer teria saído. Porque o desejo de poder trabalhar com ele, por todo o talento, potencial, a história que ele tem dentro do Vasco é muito grande. Mas a vinda do Andrei seria bem-vinda. Eu acho que qualquer treinador hoje no Brasil gostaria de ter a possibilidade de contar com o Andrei, ainda que não seja a temporada inteira. E aí, vale a pena? Eu acho que tem 2 maneiras de você observar. Ele vem para poucas partidas, se for dentro dessa situação, desse contexto explicado aí pelo Nicoletti. Por quê? É até julho, só que ele tem que jogar um Mundial. O Brasil indo bem nesse Mundial, ele vai ficar fora por um longo tempo. Então, para o Vasco que está montando um time para jogar brasileiro, vai jogar a maior parte desse brasileiro, a partir daí, desse momento em que ele vai estar fora e que ele vai ter que ir embora, ele viria basicamente para pegar a reta final do Campeonato Carioca. E aí, legal ganhar o Campeonato Carioca, Só que mais importante é montar um time que vai ter uma temporada consistente até o final do ano. E aí você começa a montar um time com base em um jogador, porque ele vai embora, e aí como é que repõe? Então, pensando a médio prazo, o interessante é que o Vasco já tivesse o time para jogar até o final do ano. Agora, não, bora. E aí como é que repõe? Então, pensando a médio prazo, o interessante é que o Vasco já tivesse o time para jogar até o final do ano. Agora, não, quero um jogador aqui porque ele vai ajudar para o imediato. Sabe, aquela história assim, pro técnico, então, não, ganhei esse jogo, respirei, ganhei outro jogo, respirei. Depois a gente vê como é que fica lá na frente. E ele já está muito adaptado, né? Ele conhece o clube, ele conhece todo mundo ali dentro, é uma facilidade para ele chegar e jogar com mais rapidez. Até, eu não sei se talvez não falte um pouco de ousadia dos dirigentes aqui no Brasil em arriscar no seguinte sentido. Para mim é uma situação confortável porque eu também estou fazendo conta com o dinheiro dos outros. Sim. Ou com o time dos outros, né? Mas às vezes a gente vê esse tipo de negociação aqui no Brasil, mas é por um breve período e depois as coisas mudam. Sabe? Depois, não, mas mudou o técnico lá e a gente não vai usar o jogador aqui. Sim. Ou não, peraí, eu empresto então até o final do ano. A gente viu, por exemplo, isso agora no Corinthians, no caso do Maicon, do próprio Yuri Alberto, que depois as coisas se encaixam. O Andrei não vale arriscar nesse sentido? Vale. A situação de técnico não é tranquila no Chelsea, né? Por mais que a direção aparentemente apoie muito o Graham Potter, sei lá, não sei por quanto tempo, porque resultado não tem, é 10º na Premier League, perdeu a primeira perna de 8ª de Liga dos Campeões, poderia ter vencido. Gastou uma bala, né? Gastou muito, tem uma cobrança forte. O técnico que saiu era o técnico preferido pelo torcedor, né? O anterior, né? O Thomas Tuchel. Pode ser que sim, talvez valha a pena. E aí chega um novo técnico que vai trabalhar com quem está lá. Pode ser. E eu, às vezes, encaixo o time e não é tão necessário ou nesse aceita, momento. às vezes aceita a prorrogação do contrato. Mas aí eu vi muito torcedor do Palmeiras na bronca. Eu acho que até esse contexto do Andrei, haveria um debate se não fosse o contexto que o Palmeiras está inserido, que é, o torcedor está sentindo falta de um Palmeiras mais incisivo do mercado, que contratou a Atuesta, alguns jogadores Flávio Lopes, mas são jogadores que não têm muita briga no mercado, não vão ter... O Palmeiras não está entrando em concorrência. E aí essa do Andrei é mais uma nessa avaliação do torcedor palmeirense. Ele tem razão? Eu acho que o torcedor tem uma visão e as pessoas que estão comandando o clube têm outra. Porque, assim, quem está comandando o clube tem que olhar a coisa prática do dia a dia, do que está sendo feito. É que às vezes se estabelece assim isso, né? Ganhei essa disputa, dei o chapéu em alguém, entrei... E não é isso, não existe campeonato de contratei o jogador que ia para o clube A ou para o clube B. Não existe, isso não é uma concorrência. A concorrência é qual é o jogador que se encaixa dentro do que eu preciso agora. O Palmeiras precisa agora de um jogador que vai embora em julho? Não, não precisa. O
Palmeiras precisa de um jogador que vai ficar 1, 2, 3 anos, porque a gente sabe que é um trabalho de adaptação ao estilo, à maneira de jogar do Abel. Então, não acho que seja essa a situação. Então, não tem que contratar o jogador para dizer que ganhei uma disputa no mercado. Tem que ganhar dentro de campo. E dentro de campo o Palmeiras está vencendo. E mais, eu tenho lido muito, inclusive está em Trending Topics e tal, muitas críticas ao Anderson Barros. Porque o Anderson O Anderson é um elemento dentro de uma engrenagem do Palmeiras. Ele está ali, mas se a presidência, a diretoria, assim, tem tanto para contratar, o que ele pode fazer? O que ele pode fazer? Ele vai tentar ali negociar dentro do mercado. Então, eu acho que o Palmeiras está bem, precisa contratar, sabe que precisa contratar, mas não é entrar em qualquer negociação que ali na frente pode virar um problema para o próprio Palmeiras. Mas eu acho, Eugênio, que sim, os 2 meses é o problema. Mas se passar para 8 meses, os dois... Até o final do ano, sim, aí vale a briga, né? Ajuda. Vale a briga. Aí sim. Vamos seguir os nossos esportes. O Anderson Barros, o diretor de futebol do Verdão, também insiste na contratação de Michael. O atacante que pertence ao Al Hilal foi identificado pelo Abel Ferreira como o grande alvo do mercado para o ataque. O Abel entende que ele tem todas as características necessárias para se dar bem no clube. Jogador de muita intensidade, bom na marcação, muito forte no 1 contra 1, veloz e também sabe fazer gols. Não atrapalharia o crescimento de Giovani na visão do Abel, seriam jogadores complementares. Um poderia ajudar o outro, inclusive atuando um de cada lado. Quem pode inclusive se dar mal caso a contratação do Michael seja efetivada, talvez seja o Hendrick, com o Rony jogando mais centralizado. Teria o Dudu de um lado, o Michael do outro, com o Rony de centroavante ou de falso 9. Como é que andam essas tratativas? O Palmeiras já fez 2 propostas recusadas. A primeira de empréstimo, o Al Hilal descartou na hora. A segunda, compra de 50% dos direitos econômicos por 5 milhões de dólares. O Al Hilal disse que está muito pouco, que eles gastaram 8 milhões e meio de dólares por 85% e querem recuperar esse investimento. O Palmeiras fará uma próxima proposta, a terceira, com um valor superior aos 5 milhões de dólares, por um percentual maior do que os 50%, mas vai pedir que o Al Hilal aceite um parcelamento longo. O Palmeiras quer pagar essa quantidade de dinheiro no mais longo período possível para não complicar seu fluxo de caixa. Não há desistência por parte do Palmeiras, pelo contrário, e o fato de o Michael já ter se mostrado a favor de jogar no Palmeiras faz com que o Verdão insista nessa contratação. Deveremos ter novidades muito em breve, apesar do interesse também do Flamengo, da vontade do Grêmio. O Michael hoje já disse ao Palmeiras que topa jogar no Verdão. Só para completar sobre o Palmeiras. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.